Graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia e vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus em ordem cronológica. Leitura do dia, Levítico, capítulo 24 e 25. Reflexão. Este é o Criador dos céus e da terra, aquele que cuida de nós. Muitos, ao lerem o livro de Levíticos, têm um pensamento equivocado a respeito de Deus, que não está de acordo com sua essência, nem com sua vontade. Deus é amor, essa é a sua essência. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e tudo o que Ele faz coopera para o bem daqueles que o amam. A nação de Israel era uma grande nação, e da sua obediência dependia a nossa vida, nossa salvação. O plano de Deus era trazer o Salvador através dela. Deus libertou, cuidou e amou aquela nação de uma maneira sobrenatural. Aquele povo viu e experimentou os milagres de Deus, mas, como todo pai corrige o filho que ama, com Israel não foi diferente. E hoje, Deus continua esperando santidade e obediência dos seus filhos, além de corrigi-los. A vontade de Deus é que o mundo o conheça através de nós, para que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos e tenham a vida eterna. Muitos mandamentos de Deus nos dias de hoje são totalmente antiquados para o mundo. Como seriam os mandamentos para a nação de Israel aplicado a nós? Mas Deus é perfeito e o único que sabe de todas as coisas. Ele anseia em nos revestir da sua força e aplainar todos os nossos caminhos. Por isso, diante da sua palavra, obedeça. E, diante daquilo que você não concorda, continue obedecendo e confie, porque o caminho de Deus é perfeito e a sua palavra é um escudo para todos os que nele confiam. Levítico capítulo 24. O candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva abatida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Livro de Números, capítulo 29, verso 26 ao 39. Além do holocausto diário, com oferta derramada e com oferta do cereal, no quinto dia preparem 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. No sexto dia, preparem 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. Verso 32. No sétimo dia, preparem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. No 8º dia, convoquem uma assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, um holocausto de 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Para a oferta do novilho, do carneiro e dos cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com oferta derramada e com oferta de cereal. Além dos votos que fizerem e das ofertas voluntárias, preparem isso para o Senhor, nas festas que lhes são designadas, os holocaustos, as ofertas derramadas de cereal e de comunhão. Livro de Êxodo, capítulo 27, verso 20 ao 21.
o óleo para o candelabro. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas, batidas para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas, na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança. Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Levítico capítulo 24, versículo 5 até o versículo 23. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada uma, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junte a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção, memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor, cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Pertencem a Arão e seus descendentes, que o comerão num lugar sagrado, porque é a parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É decreto perpétuo. O castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Versículo 15. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará. Seja estrangeiro, seja natural da terra, seja blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará. Seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 10 e 11. Leis acerca do sábado. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas o 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si. O que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Levítico capítulo 25. O ano sabático. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. O ano do jubileu. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. Dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra, todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu,
quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Ao 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem. O que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu, e ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Versículo 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para sua propriedade. Mas, se não adquirir recursos para devolver o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete 1 ano após a venda. Nesse período, poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de se completar 1 ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes. Não será devolvida no jubileu. Mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto. Poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. Versículo 32. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhes pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os israelitas. Mas as pastagens pertencem às suas cidades não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Livro de Deuteronômio, capítulo 15, versos do 1 ao 5. O ano do cancelamento das dívidas. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês.
pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança para que nela tome posse, ele os abençoará ricamente, contando que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje lhe estou dando. Livro de Deuteronômio, capítulo 15, versos 6 ao 11. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará, conforme prometeu, e vocês emprestarão às muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimentem este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que fizer. Verso 11. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Livro de Levítico, capítulo 25, verso 38 até o 55. Vocês não poderão exigir dele juros nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres, e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Pois os israelitas são meus servos, a quem eu tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles, ainda que nascidos na terra de vocês. Eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate, mesmo depois de se vender, onde seus parentes poderão resgatá-lo. Versículo 49. Ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo, se todavia prosperar. Poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Êxodo capítulo 21, versículo 2 até o versículo 11. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada.
Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos e filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, por isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para o seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Deuteronômio, capítulo 15, verso 12 ao 18. A libertação de escravos. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dê-lhe a liberdade, e quando se fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Mas, se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele lhe prestou a você nesses 6 anos custou metade do seu serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. Estudo de hoje, Levítico 25. Administração e serviços são temas permanentes em Levítico 25. Tanto a propriedade como o povo são do Senhor. Temos de cuidar dele como servos. A cada 7 anos, os campos não eram lavrados ou plantados, porque era um ano sabático. Essa foi uma boa gestão de recursos naturais e lembrava ao povo o controle e a provisão de Deus para com ele. Isso fazia os israelitas lembrar-se de que eram apenas estrangeiros e arrendatários que trabalhavam para Deus. O povo um dia teria terras em Canaã, mas ainda assim seria do Senhor. Somente a propriedade de Deus era absoluta. Além disso, a Bíblia coloca grande ênfase em ajudar os pobres e indefesos, especialmente os órfãos, as viúvas e os deficientes. Deus disse que negligenciar os pobres era um pecado, e famílias financeiramente seguras eram responsáveis por ajudar e abrigar os necessitados. É fácil ser dominado pelo âmbito da pobreza e não saber por onde começar. Deus não espera que você elimine a escassez, nem espera que negligencie a sua família, enquanto ajuda outras pessoas. Ele, no entanto, espera que, ao vir uma pessoa em necessidade, você ajude com o que puder oferecer, incluindo hospitalidade. Finalizamos a nossa leitura de hoje. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.